A oração poderosa de hoje é para você que sente o peso de proteger sua casa, cuidar da saúde da sua família e carregar a preocupação silenciosa sobre o futuro de todos que você ama. Talvez o seu lar esteja enfrentando conflitos, doenças, ansiedade, problemas financeiros ou um clima espiritual que você não consegue explicar. E lá dentro do seu coração existe um desejo profundo: ver sua família protegida, saudável e caminhando para um futuro abençoado. Hoje, São Miguel Arcanjo vai se levantar em defesa da sua casa. Ele vai guardar seu lar, afastar toda a energia contrária, cortar obras do mal e restaurar a paz. Ele vai proteger a saúde da sua família, quebrar enfermidades e renovar forças. E vai selar o destino da sua família, colocando cada passo nas mãos de Deus e afastando perigos, perdas e derrotas. A partir desta oração, você sentirá o ambiente mudar, o coração acalmar e a certeza de que sua família está cercada pelo céu. Faça agora um ato de fé. Se inscreva no canal e ative o sino. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: São Miguel, guarda minha casa, minha saúde e meu destino. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp. Hoje São Miguel vai guardar o lar, a saúde e o destino da sua família. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, guerreiro invencível que com tua espada flamejante derrotaste o dragão das trevas e o lançaste para fora do paraíso celeste, prostro-me diante de ti com humildade profunda e fé inabalável, suplicando que estendas teu manto sagrado de proteção sobre minha família, meu lar, minha saúde e meu destino. Tu que permaneces eternamente diante do trono do Altíssimo, contemplando face a face a glória divina, volta teu olhar misericordioso para nós que peregrinamos nesta terra de provações, enfrentando diariamente as investidas do maligno que busca incessantemente destruir a união familiar, semear enfermidades em nossos corpos, plantar discórdia em nossos relacionamentos e desviar-nos do caminho da salvação eterna. Imploro-te, poderoso arcanjo, que assim como defendeste os anjos fiéis na grande batalha celestial, também defendas agora cada membro de minha família contra todo mal visível e invisível, contra toda doença física e espiritual, contra todo perigo que ameace nossa paz e nossa felicidade. Que tua presença angelical seja como uma muralha impenetrável ao redor de nossa casa, impedindo que qualquer força negativa, qualquer energia destrutiva, qualquer espírito maligno possa cruzar os umbrais de nosso lar sagrado. São Miguel, tu que conheces profundamente as estratégias do adversário, pois o enfrentaste face a face e o venceste com o poder de Deus, ensina-nos a reconhecer as armadilhas espirituais que Satanás coloca em nosso caminho para nos fazer tropeçar e cair. Ilumina nossa mente com discernimento celestial para que possamos identificar as tentações disfarçadas de oportunidades, as mentiras mascaradas de verdades, as ilusões revestidas de realidade. Guarda especialmente as crianças de nossa família, que em sua inocência são alvos preferenciais do inimigo que tenta corromper sua pureza desde a mais tenra idade através de influências nefastas, conteúdos imorais, companhias inadequadas e vícios precoces. Protege os jovens que navegam pelas águas turbulentas da adolescência, quando as pressões sociais, as confusões emocionais e as dúvidas existenciais podem afastá-los dos ensinamentos cristãos e conduzi-los por caminhos perigosos de rebeldia e perdição. Fortalece os adultos que carregam sobre seus ombros as responsabilidades do sustento familiar, as preocupações profissionais, os desafios financeiros e as ansiedades do cotidiano, para que não sucumbam ao desânimo, ao estresse debilitante ou à tentação de buscar soluções ilícitas para problemas temporários.
Ampara os idosos que, em sua fragilidade física, necessitam especialmente de vigor espiritual, de companhia amorosa e de esperança renovada a cada amanhecer. Príncipe Celestial, clamo pela saúde de cada corpo que habita sob o teto de minha casa, sabendo que Tu tens poder para afastar toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento físico que tenta se instalar em nossa carne mortal. Quando a doença bater à porta de nosso lar, trazendo febre, fraqueza, angústia e desconforto, que Tua mão poderosa a expulse com autoridade divina, restaurando o vigor, renovando as forças, curando as células enfermas e devolvendo o bem-estar completo. Intercede junto ao Divino Médico, nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele toque com sua misericórdia infinita cada órgão, cada tecido, cada sistema de nosso organismo, trazendo cura onde há doença, equilíbrio onde há desequilíbrio, vitalidade onde há debilidade. Afasta de nós as epidemias que assolam o mundo, os vírus que se propagam sorrateiramente, as bactérias que atacam insidiosamente, os males crônicos que roubam a qualidade de vida, os acidentes que podem mutilar ou ceifar existências prematuramente. Que nossa família seja preservada em saúde plena, não apenas física, mas também mental e emocional, pois reconhecemos que o ser humano é um todo integrado, onde corpo, mente e espírito se influenciam mutuamente e necessitam estar em harmonia para que possamos cumprir nossa missão terrena com plenitude e alegria. São Miguel Arcanjo, protetor dos destinos eternos, deposito em Tuas mãos angelicais o futuro de cada pessoa que amo, confiando que Tu guiarás nossos passos pelos caminhos que Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Que nossas escolhas sejam sempre iluminadas pela sabedoria divina, que nossas decisões reflitam a vontade do Pai Celestial, que nossas ações produzam frutos abundantes de santidade e virtude. Guia-nos nas encruzilhadas da vida quando tivermos que escolher entre diferentes direções, mostrando-nos claramente qual caminho seguir para que não nos desviemos do plano perfeito que Deus traçou para nossa existência. Protege-nos das escolhas precipitadas que poderiam comprometer nosso futuro, das decisões egoístas que poderiam ferir nossos relacionamentos, das atitudes impulsivas que poderiam trazer consequências dolorosas e duradouras. Que nosso destino seja tecido com os fios dourados da obediência a Deus, da fidelidade aos princípios cristãos, do amor incondicional ao próximo e da esperança inabalável na vida eterna. Afasta de nosso caminho aqueles que desejam nos prejudicar por inveja, maldade ou ignorância. Neutraliza toda feitiçaria, toda energia negativa, todo pensamento destrutivo que alguém possa enviar contra a nossa família por motivações escusas ou diabólicas. Guardião incansável, estabeleço neste momento uma aliança espiritual contigo, comprometendo-me a viver segundo os mandamentos divinos, a cultivar virtudes cristãs, a frequentar os sacramentos com devoção, a orar diariamente, a jejuar quando necessário, a praticar a caridade com generosidade, a perdoar ofensas com magnanimidade, a testemunhar minha fé com coragem, em troca da Tua proteção constante sobre minha família. Que nossa casa seja um pequeno céu na terra, onde reina a paz que o mundo não pode dar, onde floresce o amor que não conhece condições, onde habita a alegria que não depende de circunstâncias externas, onde se manifesta a presença viva de Deus através da unidade familiar, do respeito mútuo, da compreensão recíproca, do apoio incondicional e da fé compartilhada. Consagro a Ti cada cômodo de minha residência, a sala onde nos reunimos para conversas e momentos de lazer, a cozinha onde preparamos o alimento que nutre nossos corpos, os quartos onde repousamos e renovamos nossas energias, o banheiro onde cuidamos de nossa higiene e saúde, o quintal onde contemplamos a natureza criada por Deus
A garagem onde guardamos nossos veículos que nos transportam com segurança. Cada espaço deve ser território sagrado, onde tua presença angelical é sentida e celebrada continuamente. São Miguel, que tua vigilância seja permanente sobre nossa família, não apenas durante o dia, quando estamos ativos e atentos, mas especialmente durante a noite, quando dormimos vulneráveis e indefesos. Monta guarda às portas e janelas de nosso lar, impedindo que ladrões materiais roubem nossos bens ou que invasores espirituais perturbem nosso descanso com pesadelos, insônias ou terror noturno. Que nosso sono seja profundo, reparador e abençoado, permitindo-nos acordar revigorados, gratos e prontos para enfrentar um novo dia com entusiasmo e disposição. Protege-nos também quando saímos de casa para trabalhar, estudar, resolver pendências ou participar de atividades sociais, acompanhando-nos em cada trajeto, em cada reunião, em cada compromisso, garantindo que retornemos sãos e salvos ao final do dia para o aconchego do lar. Guarda especialmente aqueles membros da família que viajam frequentemente, seja a trabalho ou lazer, para que nem tempestades, nem acidentes, nem assaltos, nem qualquer outra adversidade os alcance, mas que cheguem sempre ao destino desejado, sob tua proteção invisível, mas poderosíssima. Arcanjo vitorioso, intercede junto ao Pai Celeste para que nunca falte em nossa casa o pão de cada dia, o trabalho digno que sustenta nossa sobrevivência, a harmonia que torna nossa convivência agradável, a esperança que nos impulsiona para frente, mesmo diante de desafios intimidantes. Que a providência divina se manifeste abundantemente em nossa vida, através de oportunidades de crescimento profissional, de negócios prósperos, de investimentos bem-sucedidos, de colheitas generosas, sempre lembrando que tudo provém da bondade de Deus e deve ser administrado com sabedoria, partilhado com generosidade e usado para a glória do doador supremo de toda boa dádiva. Protege nosso patrimônio contra perdas injustas, roubos, fraudes, incêndios, inundações ou qualquer outra calamidade que possa nos privar dos recursos necessários para viver dignamente. Mas, acima de tudo, guarda nosso patrimônio espiritual, que é infinitamente mais valioso do que qualquer riqueza material. Nossa fé sincera, nossa esperança inabalável, nossa caridade ativa, nossa pureza de intenção, nossa humildade genuína, nosso zelo pelas coisas de Deus. Glorioso defensor, assim como expulsaste Satanás do céu, expulsa também de nosso convívio familiar todo sentimento negativo que possa germinar. A raiva que cega o discernimento, o orgulho que impede o perdão, a inveja que corrói os relacionamentos, a preguiça que paralisa o progresso, a avareza que endurece o coração, a luxúria que profana o corpo templo do Espírito Santo, a gula que escraviza a vontade. Planta em lugar desses vícios as virtudes contrárias que edificam e santificam. A mansidão que desarma conflitos, a humildade que reconhece limitações, a caridade que celebra sucessos alheios, a diligência que transforma sonhos em realidade, a generosidade que partilha sem esperar retorno, a castidade que honra a dignidade humana, a temperança que governa os apetites com sabedoria. Que nossa família seja conhecida não por suas posses materiais, mas por suas qualidades espirituais, não por seu status social, mas por seu testemunho cristão, não por sua aparência exterior, mas por sua beleza interior, que reflete a imagem e semelhança do Criador. São Miguel Arcanjo, neste segundo momento de minha súplica fervorosa, abro o meu coração diante de ti para revelar as dores profundas que afligem minha família, as feridas invisíveis que sangram silenciosamente, os sofrimentos que muitas vezes carregamos sozinhos por medo de expor nossa vulnerabilidade ou por vergonha de admitir nossas fragilidades.
Quantas noites já passei em claro, atormentado pela preocupação com a saúde de um ente querido que enfrenta uma doença grave, vendo seu corpo definhar dia após dia, sentindo-me impotente diante da dor que não consigo aliviar, da angústia que não posso remover, do sofrimento que não tenho poder para cessar. Quantas lágrimas já derramei em segredo, rogando a Deus que toque com sua misericórdia aquele corpo enfermo, que restaure aquelas células doentes, que devolva a vitalidade que foi roubada pela enfermidade cruel e implacável. Poderoso arcanjo, tu que estás junto ao trono do Divino Médico, intercede com fervor para que os membros adoecidos de minha família recebam a cura completa, não apenas física, mas também emocional e espiritual, pois sabemos que a doença não ataca somente o corpo, mas abala também a mente, desanima o espírito e questiona a fé que julgávamos inabalável. Clamo a ti, defensor celestial, diante da dor indizível de ver relacionamentos familiares destroçados pela incompreensão, pelo orgulho ferido, pelas palavras duras que, uma vez proferidas, não podem ser recolhidas, pelos ressentimentos acumulados ao longo dos anos que criaram muros intransponíveis entre pessoas que deveriam se amar incondicionalmente. Como sofro ao testemunhar pais e filhos distantes emocionalmente, vivendo sob o mesmo teto, mas como estranhos que mal se cumprimentam, incapazes de dialogar sobre assuntos importantes, presos em padrões destrutivos de comunicação, onde cada tentativa de aproximação resulta em novos desentendimentos e mágoas renovadas. Como dói perceber casais que começaram sua jornada com promessas eternas de amor, agora caminhando para a separação, destruídos pela rotina desgastante, pelas crises financeiras que geraram acusações mútuas, pelas tentações que encontraram terreno fértil em corações descuidados, pela falta de investimento no relacionamento que deixou a chama do amor se apagar lentamente até restar apenas cinzas frias de um sentimento que parecia indestrutível. São Miguel, tu que defendes a instituição sagrada da família conforme estabelecida por Deus, intervém nessas situações dolorosas, quebra as correntes de orgulho que mantêm as pessoas aprisionadas em seu sofrimento, abre os canais de comunicação que foram bloqueados pela mágoa, derrete os corações endurecidos pela decepção, restaura o amor que adormeceu sob camadas de ressentimento. Guardião poderoso, trago diante de ti a angústia que sinto quando vejo membros de minha família presos em vícios destruidores que roubam sua dignidade, comprometem sua saúde, devastam suas finanças e destroem seus relacionamentos. A dor de testemunhar alguém amado, escravizado pelo álcool que transforma sua personalidade, tornando-o agressivo, irresponsável e alienado da realidade, é uma tortura que corrói a alma e desespera o coração. O sofrimento de ver um jovem prometedor mergulhado nas drogas que destroem neurônios, matam sonhos, aniquilam potencial e conduzem frequentemente à morte precoce é uma agonia que nenhuma palavra consegue descrever adequadamente. A preocupação constante com aquele que desenvolveu dependência de jogos de azar, dilapidando o patrimônio familiar, contraindo dívidas impagáveis, mentindo compulsivamente para esconder suas perdas, é um peso que esmaga a esperança e multiplica o desespero. São Miguel, tu que tens poder sobre os demônios que escravizam as vontades humanas, liberta meus familiares de toda dependência química, emocional ou comportamental. Quebra as cadeias invisíveis que os mantêm prisioneiros de seus vícios. Expulsa os espíritos malignos que se aproveitam dessas fraquezas para destruir vidas preciosas. Restaura o domínio próprio, fortalece a vontade de buscar ajuda, sustenta-os durante o difícil processo de recuperação que exige disciplina, perseverança e fé.
inabalável. Arcanjo misericordioso, apresento-te também a dor lancinante da crise financeira que atormenta tantas famílias, incluindo a minha, quando o desemprego bate à porta trazendo consigo a humilhação de não poder prover para os seus, a vergonha de depender da caridade alheia, o medo paralisante de perder o lar por incapacidade de pagar as contas essenciais. Como é pesado o fardo de ver os filhos privados de necessidades básicas, de não poder oferecer-lhes educação de qualidade, alimentação adequada, vestuário decente, momentos de lazer que toda criança merece experimentar. Como dói ter que escolher entre comprar remédios indispensáveis ou comida para saciar a fome que aperta. Como é angustiante acordar todas as manhãs com a preocupação opressiva sobre como pagar o aluguel atrasado, a conta de energia prestes a ser cortada, a mensalidade escolar vencida, os credores que ligam incessantemente cobrando dívidas que se acumulam como montanhas intransponíveis. São Miguel intercede junto ao Senhor da Providência para que oportunidades de trabalho digno surjam no caminho dos desempregados de minha família, para que negócios fracassados sejam restaurados ou novos empreendimentos prósperos sejam iniciados, para que a sabedoria na administração dos recursos escassos multiplique milagrosamente o pouco que temos, assim como Jesus multiplicou os pães e peixes para alimentar multidões famintas. Príncipe dos anjos, coloco diante de ti a tribulação profunda que experimentamos quando a violência urbana ameaça a segurança de nossa família, quando vivemos em bairros perigosos, onde o crime organizado estabeleceu seu domínio aterrorizante, onde tiroteios são corriqueiros, onde nossos filhos não podem brincar livremente nas ruas por medo de balas perdidas, onde precisamos nos trancar em casa ao anoitecer como se fôssemos prisioneiros em nossa própria residência. O pavor constante de que algum membro da família possa ser vítima de assalto violento, sequestro cruel, agressão física ou até mesmo morte brutal nas mãos de criminosos desalmados. É uma tortura psicológica que não nos abandona, nem nos momentos que deveriam ser de descanso. A preocupação permanente quando alguém demora além do horário esperado, imaginando os piores cenários possíveis, sentindo o coração acelerar a cada notificação do celular, temendo receber aquela ligação fatal que nenhuma família quer atender, corrói nossa paz interior e transforma nossa existência em ansiedade crônica. São Miguel, tu que és o comandante dos exércitos celestiais, estabelece um perímetro de proteção angelical ao redor de cada membro de minha família, tornando-os invisíveis aos olhos de malfeitores, desviando-os de situações perigosas, alertando-os intuitivamente quando devem evitar determinados lugares ou horários, livrando-os de toda emboscada do inimigo, seja ela física ou espiritual. Defensor incansável, exponho diante de ti a angústia devastadora que assola famílias onde há conflitos judiciais que se arrastam por anos, consumindo recursos financeiros, energia emocional e esperança de resolução justa. As disputas sobre guarda de filhos, que transformam crianças inocentes em troféus de guerra entre adultos egoístas que se esqueceram de colocar o bem-estar dos pequenos acima de suas vaidades feridas. As questões de herança que destroem relacionamentos entre irmãos que conviveram harmoniosamente por décadas, mas que diante do patrimônio deixado pelos pais, revelam uma ganância surpreendente e uma frieza assustadora. Os processos trabalhistas, onde empregadores inescrupulosos negam direitos legítimos a empregados que dedicaram anos de serviço fiel. As acusações falsas que mancham reputações construídas ao longo de toda uma vida de honestidade e integridade. São Miguel,
Tu que defendes a justiça divina, intercede para que a justiça humana também prevaleça nos tribunais terrenos, para que juízes sejam iluminados pelo Espírito Santo ao proferir sentenças, para que advogados atuem com ética e competência, para que testemunhas falem a verdade sem distorções, para que processos sejam concluídos com celeridade e equidade, restaurando a paz em famílias dilaceradas por litígios intermináveis. Guerreiro celestial, apresento-te o sofrimento profundo causado por doenças mentais que afetam membros de nossa família. A depressão paralisante que rouba toda a motivação para viver, que transforma cada manhã em um fardo insuportável, que pinta o mundo em tons de cinza sem esperança de que algum dia o sol volte a brilhar. A ansiedade debilitante que transforma preocupações normais em pânicos descontrolados, que acelera o coração sem motivo aparente, que rouba o sono e a paz interior, que limita drasticamente a capacidade de funcionar em sociedade. Os transtornos que alteram a percepção da realidade, levando a comportamentos incompreensíveis que assustam e confundem os familiares que não sabem como ajudar efetivamente. O trauma psicológico resultante de abusos passados, que continua influenciando negativamente o presente, décadas depois do evento traumático. São Miguel intercede para que tratamentos adequados sejam encontrados e sejam eficazes, para que profissionais competentes e compassivos cuidem desses membros fragilizados de nossa família, para que medicamentos funcionem sem efeitos colaterais devastadores, para que terapias tragam alívio genuíno e duradouro, para que a família saiba como apoiar sem sufocar, como ajudar sem julgar, como amar incondicionalmente aqueles que lutam contra batalhas invisíveis que ninguém mais consegue compreender plenamente. Protetor divino, coloco aos teus pés a dor incomensurável da perda, quando a morte arrebata prematuramente alguém amado, deixando um vazio que parece nunca poder ser preenchido, uma saudade que aperta o peito e sufoca a respiração, um silêncio ensurdecedor, onde antes havia a voz querida que não ouviremos mais neste lado da eternidade. Como é devastador perder um filho, invertendo a ordem natural das coisas, enterrando sonhos e esperanças junto com aquele corpo pequeno que deveria ter crescido, amadurecido, vivido plenamente. Como é doloroso despedir-se de um cônjuge com quem planejávamos envelhecer junto, compartilhando décadas futuras que agora jamais acontecerão. Como é difícil aceitar a partida de pais idosos, mesmo sabendo racionalmente que faz parte do ciclo natural da vida. São Miguel, consola os enlutados de minha família, enxuga suas lágrimas com tua ternura angelical, sustenta-os quando as pernas fraquejam e a vontade de continuar desaparece. Lembra-os de que a separação é temporária, pois voltaremos a nos encontrar na eternidade bem-aventurada. Fortalece sua fé vacilante para que não se deixem consumir pela revolta contra Deus, mas encontrem conforto na certeza de que Ele também sofreu a perda de seu filho amado e compreende perfeitamente nossa dor humana diante da morte. Arcanjo compassivo, todas essas dores que enumerei são reais, palpáveis, sufocantes, mas sei que tu tens poder para transformar cada uma dessas situações dolorosas em oportunidades de crescimento espiritual, em testemunhos de fé inabalável, em demonstrações do poder restaurador de Deus que pode fazer florescer jardins nos desertos mais áridos de nossa existência. Por isso não desisto, não desanimo, não perco a esperança, mas continuo clamando, suplicando, implorando tua intercessão poderosa junto ao Pai Celestial, que jamais abandona seus filhos nas tribulações, mas permite que sejamos provados para que nossa fé seja purificada como ouro refinado no fogo, emergindo mais forte, mais genuína, mais preciosa do que antes das provações que quase nos destruíram, mas que ao final
final, nos reconstruíram melhores, mais humildes, mais dependentes da graça divina, mais conscientes de que sem Deus nada podemos, mas com Ele tudo é possível, inclusive suportar o insuportável e sobreviver ao que parecia ser absolutamente insuportável. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao ápice de nossa oração, ao momento em que invocamos Tua presença de maneira ainda mais intensa e pessoal, reconhecendo que sem Tua intervenção direta e poderosa, nossa família continuará vulnerável aos ataques do inimigo, que não descansa em sua missão diabólica de destruir tudo o que Deus estabeleceu com amor e propósito eterno. Venho diante de Ti não mais apenas como suplicante distante, mas como filho que confia plenamente no Pai protetor, como ovelha que busca refúgio urgente junto ao pastor vigilante, como soldado ferido que implora pelo socorro do comandante invencível. Estendo minhas mãos vazias em Tua direção, reconhecendo minha total incapacidade de proteger adequadamente aqueles que amo usando apenas recursos humanos limitados, força física insuficiente, sabedoria imperfeita, poder inexistente diante de adversários espirituais que são infinitamente mais astutos, mais fortes, mais persistentes do que qualquer ser humano jamais poderia ser por seus próprios méritos. Por isso me lanço aos Teus pés angelicais, confiando que Tu não desprezarás o coração contrito e humilhado que se aproxima buscando genuinamente Tua ajuda celestial, Tua proteção sobrenatural, Tua intercessão eficaz junto ao trono da graça, onde encontramos misericórdia para com nossas fraquezas e fortaleza para enfrentar as batalhas que se apresentam diante de nós como gigantes intimidadores, mas que diante do poder de Deus são reduzidos a nada. São Miguel, neste instante sagrado de comunhão espiritual profunda, consagro cada membro de minha família a Ti, de maneira específica e nominalmente, confiando-os individualmente à Tua guarda permanente. Consagro meu pai e minha mãe, pedindo que proteja sua saúde cada vez mais frágil com o avançar dos anos, que guarde sua mente da confusão e do esquecimento que muitas vezes acompanha a velhice, que preserve sua dignidade quando a dependência física se tornar inevitável, que lhes concedas paz de espírito ao refletirem sobre a vida vivida com seus acertos e erros, suas vitórias e derrotas, suas alegrias e tristezas. Consagro meu cônjuge amado, pedindo que fortaleças nosso matrimônio contra todas as tempestades que tentam nos separar, que reavives constantemente a chama do amor que nos uniu diante do altar de Deus, que nos concedas paciência mútua para suportar as imperfeições um do outro, sabedoria para resolver conflitos sem ferir, e compromisso inabalável de permanecer fiéis às promessas sagradas que fizemos até que a morte nos separe fisicamente, mas não espiritualmente. Consagro meus filhos preciosos, pedindo que os guardes em todos os ambientes que frequentam, que afastes deles companhias perniciosas que poderiam conduzi-los por caminhos de perdição, que os livres de acidentes, violências, abusos, vícios e toda influência maligna, que ilumine suas mentes para que desenvolvam todo o potencial que Deus depositou neles, que toque seus corações para que cresçam amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Príncipe dos exércitos celestiais, invoco especificamente Tua proteção sobre o lar físico onde minha família reside, pedindo que constituas ao redor de nossa residência uma barreira espiritual impenetrável, composta por legiões de anjos que montem guarda permanente, impedindo que qualquer entidade maligna, qualquer energia negativa, qualquer maldição proferida, qualquer feitiçaria praticada, qualquer inveja enviada, qualquer maledicência declarada, possa penetrar os limites sagrados de nosso território familiar.
Que cada parede de nossa casa seja como escudo divino, cada janela como vigia angelical, cada porta como sentinela celestial que examina tudo o que tenta entrar, permitindo apenas o que é bom, puro, santo, edificante, abençoador. Que o ar que respiramos dentro de nosso lar seja purificado pela presença dos anjos santos. Que a água que bebemos seja santificada, como a água que Jesus transformou em vinho nas bodas de Caná. Que o alimento que consumimos seja multiplicado milagrosamente quando a escassez ameaçar. Que cada objeto dentro de nossa casa seja instrumento de bênção e nunca de maldição. Que cada palavra pronunciada entre nossas paredes seja temperada com amor e nunca com veneno. Que cada pensamento gerado sob nosso... Que tu glorifique a Deus e nunca alimente o mal. Arcanjo vitorioso, peço que estabeleças também uma proteção especial sobre os caminhos que percorremos diariamente, sobre os veículos que utilizamos para nos deslocar, sobre os meios de transporte público quando necessário, sobre cada passo que damos fora da segurança do lar. Que teus anjos nos precedam preparando o caminho, removendo obstáculos perigosos, desviando-nos de situações de risco, alertando-nos intuitivamente sobre perigos iminentes. Que nenhum acidente de trânsito nos alcance, que nenhum assalto nos vitimize, que nenhum sequestro nos aprisione, que nenhuma violência nos fira, que nenhuma doença contagiosa nos infecte quando estivermos expostos em ambientes públicos lotados. Ordena aos anjos sob teu comando que conduzam nossos veículos com segurança, mantendo os freios funcionando perfeitamente, os pneus aderindo firmemente ao asfalto, o motor operando adequadamente, o motorista atento e prudente, os demais condutores respeitosos das leis de trânsito. Que voltemos sempre sãos e salvos para casa ao final de cada jornada, reunindo-nos novamente em família para agradecer a Deus pela proteção recebida e renovar nossa confiança em sua providência amorosa que nos sustenta a cada momento de nossa existência terrena. Defensor celestial, clamo tua proteção específica sobre as finanças de minha família, pedindo que bendigas o trabalho de nossas mãos, que multipliques os recursos que Deus coloca sob nossa administração, que nos concedas sabedoria sobrenatural para gerenciar adequadamente o dinheiro que ganhamos, evitando desperdícios, gastos supérfluos, investimentos imprudentes ou dívidas desnecessárias. Protege nossos empregos contra demissões injustas, nossos negócios contra falências prematuras, nossos investimentos contra fraudes e crises econômicas devastadoras. Abre portas de oportunidades profissionais que elevem nossa condição socioeconômica, sem comprometer nossa integridade moral ou nossos valores cristãos. Que o sucesso financeiro, quando vier, não nos afaste de Deus, mas nos aproxime ainda mais dele em gratidão e disposição de usar os recursos materiais para avançar seu reino, ajudar os necessitados, sustentar obras missionárias, contribuir para causas justas que aliviam o sofrimento humano. Protege-nos contra a ganância que nunca se satisfaz, contra a avareza que transforma o dinheiro em ídolo, contra o materialismo que faz esquecer que não viemos ao mundo com posses e dele não levaremos nada exceto as obras de amor que praticamos e a fé genuína que cultivamos. São Miguel Arcanjo, peço ainda tua intervenção direta nas relações interpessoais dentro de minha família, quebrando toda barreira de incomunicação, dissolvendo toda mágoa acumulada, curando toda ferida emocional que sangra silenciosamente há anos sem que tenhamos coragem de expor. Toca o coração dos orgulhosos para que se humilhem e peçam perdão. Abençoa os ofendidos para que concedam perdão generoso sem cobranças posteriores. Restaura a confiança que foi quebrada por traições ou mentiras. Reconstrói pontes de relacionamento que desabaram sob o peso de conflitos não resolvidos.
Ensina-nos a arte divina de perdoar 70 vezes 7, como Jesus orientou, a praticar a empatia, colocando-nos no lugar do outro antes de julgar precipitadamente, a comunicar com clareza, mas também com amor, evitando palavras ásperas que ferem profundamente, a ouvir verdadeiramente o que o outro está dizendo, em vez de apenas esperar nossa vez de falar. Que em nossa família floresça uma cultura de apreciação mútua, onde reconhecemos e valorizamos as qualidades uns dos outros, de encorajamento constante, onde edificamos em vez de derrubar, de apoio incondicional, onde estamos presentes nos momentos difíceis e não apenas nas celebrações, de unidade espiritual, onde oramos juntos regularmente, fortalecendo os laços que nos mantêm conectados, não apenas por vínculos sanguíneos, mas principalmente por compromissos espirituais eternos. Guardião incansável, intercede especificamente pela proteção da fé de cada membro de minha família, para que não sejamos seduzidos por doutrinas falsas que se proliferam nestes últimos tempos, por filosofias vazias que prometem iluminação, mas conduzem às trevas espirituais, por religiões sincretistas que misturam verdade e mentira, produzindo confusão espiritual perigosa. Fortalece nossa ancoragem na verdade revelada nas Sagradas Escrituras, na tradição apostólica transmitida fielmente através dos séculos, nos ensinamentos autênticos da Igreja que Cristo estabeleceu sobre a rocha que é Pedro. Protege especialmente os jovens de nossa família, que são bombardeados constantemente por ideologias seculares que negam a existência de Deus, que ridicularizam a fé cristã como antiquada e irracional, que promovem relativismo moral, afirmando que não existem valores absolutos ou verdades universais. Que eles permaneçam firmes na fé recebida, aprofundando continuamente seu conhecimento das razões para crer, desenvolvendo relacionamento pessoal genuíno com Jesus Cristo, que transforme sua religiosidade de mera tradição familiar em convicção pessoal vibrante e tendo coragem de testemunhar publicamente suas crenças, mesmo quando isso significar sofrer zombaria, exclusão social ou perseguição velada. Príncipe Celestial, neste momento culminante de nossa oração, sinto tua presença angelical de maneira quase tangível, como se uma nuvem de glória divina descesse sobre mim, trazendo paz sobrenatural que tranquiliza minha alma agitada, renovando minha esperança enfraquecida pelas adversidades, restaurando minha fé abalada pelos golpes da vida. Percebo que não estou sozinho nesta batalha, que há um exército invisível aos olhos humanos, mas poderosamente real no mundo espiritual, que luta a meu favor contra as hostes malignas que desejam minha destruição. Compreendo que minha família está cercada não apenas por perigos físicos visíveis, mas principalmente por ameaças espirituais invisíveis, e que somente com tua proteção angelical poderemos atravessar ilesos este campo minado existencial, onde a cada passo arriscamos pisar em armadilhas cuidadosamente plantadas pelo adversário astuto. Por isso, renovo agora minha consagração total e irrevogável a ti, comprometendo-me a viver de maneira digna da proteção que solicito, a cultivar santidade pessoal e familiar que honre o nome sagrado de Deus, a ser sal e luz no mundo, sem contaminar-me com sua corrupção moral, a perseverar na fé até o último suspiro, confiando que aquele que começou boa obra em mim será fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, quando finalmente nos encontraremos face a face com o Criador e poderemos o agradecer eternamente por todas as bênçãos, proteções e livramentos que recebemos ao longo de nossa peregrinação terrestre. Glorioso São Miguel Arcanjo, chegamos finalmente ao momento de encerrar esta oração abrangente e profunda,
mas o fazemos não com sentimento de conclusão definitiva, e sim com consciência de que esta é apenas mais uma etapa de um relacionamento permanente que desejo manter contigo até meu último dia nesta terra. Assim como um filho não conversa com o pai apenas uma vez na vida, mas mantém diálogo constante ao longo dos anos, assim também desejo cultivar esta devoção a ti como prática contínua, renovando diariamente minha consagração familiar, reafirmando constantemente minha confiança em tua proteção, agradecendo repetidamente pelas incontáveis vezes em que intervieste, salvando-nos de perigos que nem sequer percebemos, mas que certamente teriam consequências devastadoras se não fosse tua vigilância incansável sobre nossas vidas. Prometo estabelecer em minha rotina diária um momento específico para invocar tua presença, recitar orações em tua honra, meditar sobre teu papel glorioso no plano salvífico de Deus, ensinar meus filhos sobre tua importância para que cresçam também nutrindo esta devoção salvadora que atravessará gerações, perpetuando em nossa linhagem familiar a proteção angelical que solicito agora, não apenas para mim, mas também para meus descendentes que virão depois de mim, para que eles, igualmente, experimentem a segurança de viver sob teu manto protetor celestial. São Miguel, ao concluir esta súplica extensa, mas necessária, considerando a amplitude de necessidades que uma família possui, quero expressar minha gratidão antecipada por todas as respostas que certamente virão, pois tenho convicção inabalável de que não oramos em vão, de que nossas palavras sobem até o trono de Deus como incenso aromático que agrada o coração do Pai Celestial, de que tu escutas atentamente cada súplica e intercedes poderosamente em nosso favor, apresentando nossas necessidades diante do Altíssimo, que jamais ignora o clamor de seus filhos que buscam genuinamente sua face. Agradeço por todas as vezes que já me protegeste sem que eu soubesse, desviando acidentes fatais por milímetros imperceptíveis, impedindo encontros perigosos através de atrasos providenciais, alertando-me intuitivamente sobre pessoas mal intencionadas que se aproximavam com segundas intenções malévolas, frustrando planos diabólicos tramados nas trevas contra minha família, mas que nunca se concretizaram porque tua espada flamejante os destruiu antes que pudessem causar o estrago pretendido. Agradeço pelas curas físicas que recebi, sem compreender na época que eram milagres disfarçados de recuperações naturais, pelas provisões financeiras que chegaram exatamente no momento crítico através de fontes inesperadas orquestradas por Deus em resposta a tuas intercessões, pelos relacionamentos familiares restaurados depois de crises que pareciam terminais, mas que a graça divina reverteu completamente para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Arcanjo vitorioso, comprometo-me solenemente diante de ti e diante do Deus Trino a viver de acordo com os mandamentos divinos, a frequentar assiduamente os sacramentos, especialmente a Eucaristia, que é fonte de vida eterna, e a reconciliação, que purifica minha alma das manchas do pecado, a dedicar tempo diário à oração pessoal e familiar, para que nossa casa seja verdadeiramente uma igreja doméstica, onde o Espírito Santo habita e opera livremente, a praticar obras de misericórdia corporais e espirituais, socorrendo os necessitados que cruzarem meu caminho, pois reconheço que neles sirvo ao próprio Cristo disfarçado de faminto, sedento, nu, enfermo, prisioneiro, estrangeiro.
Prometo educar meus filhos nos caminhos do Senhor desde a mais tenra idade, ensinando-os a orar antes das refeições e ao deitar, levando-os regularmente à igreja para que se familiarizem com a casa de Deus, contando-lhes histórias bíblicas que moldarão seu caráter e visão de mundo, sendo para eles exemplo vivo de fé autêntica através de atitudes coerentes que confirmem as palavras que pronuncio. Comprometo-me a vigiar sobre meu lar, estabelecendo limites saudáveis sobre que tipo de entretenimento permitimos entrar através da televisão, internet, músicas, jogos e amizades, sempre lembrando que somos guardiões não proprietários dos filhos que Deus temporariamente confiou aos nossos cuidados e pelos quais prestaremos contas no dia do julgamento eterno. Defensor angelical, deposito também em tuas mãos poderosas o futuro distante de minha família, confiando que assim como nos proteges hoje, continuarás protegendo-nos amanhã e em todas as décadas que ainda virão, se o Senhor permitir que permaneçamos por mais tempo nesta terra de provações e bênçãos. Cubro com tua proteção os momentos importantes que ainda não chegaram, mas que certamente virão. Nascimentos de novos membros familiares que aumentarão nossa prole, batismos que inserirão essas novas vidas na família de Deus, primeiras comunhões que as conectarão intimamente com Jesus Eucarístico, crismas que as confirmarão como soldados de Cristo fortificados pelo Espírito Santo, casamentos que estabelecerão novas células familiares, expandindo nossa árvore genealógica, formaturas que celebrarão conquistas educacionais alcançadas com esforço persistente, promoções profissionais que elevarão nossa condição socioeconômica, aniversários especiais que marcarão passagens significativas de faixas etárias, bodas de prata e ouro que celebrarão amor conjugal duradouro que resistiu às tempestades do tempo. Mas também te peço proteção especial para os momentos difíceis que inevitavelmente chegarão, pois vivemos em mundo caído marcado pelo pecado original. Doenças que exigirão tratamentos prolongados, perdas financeiras que testarão nossa fé na providência divina, conflitos interpessoais que desafiarão nossa capacidade de perdoar, tentações que assediarão nossa resolução de permanecer fiéis aos princípios cristãos, perseguições veladas ou explícitas por causa de nossa fé em tempos cada vez mais secularizados e anticristãos. São Miguel Arcanjo, peço ainda que intercedas para que minha família seja instrumento de bênção na comunidade onde estamos inseridos, que nossa vida familiar seja testemunho eloquente do poder transformador do Evangelho, que vizinhos e conhecidos percebam que há algo diferente em nosso lar que emana paz inexplicável em meio ao caos mundial, amor genuíno em sociedade crescentemente egoísta, esperança inabalável quando tantos sucumbem ao desespero, alegria contagiante apesar das circunstâncias adversas que poderiam justificar amargura e lamento. Que nossa porta esteja sempre aberta para acolher quem necessita de ouvido compassivo que escute sem julgar, ombro amigo que sustente nos momentos de fraqueza, palavra sábia que oriente decisões importantes, oração fervorosa que interceda por necessidades específicas, auxílio material que alivie dificuldades temporárias. Que sejamos conhecidos não como família perfeita, pois esta não existe deste lado da eternidade, mas como família que, apesar de suas imperfeições, busca constantemente melhorar, que reconhece humildemente seus erros e se esforça para corrigi-los, que pede perdão quando ofende e concede perdão quando é ofendida, que crê firmemente que Deus está trabalhando continuamente para moldar-nos à imagem de seu Filho Jesus Cristo através das circunstâncias permitidas em nossa trajetória existencial.
Príncipe dos anjos santos, ao finalizar esta oração extensa que brotou das profundezas de meu coração angustiado pelas necessidades múltiplas de minha família, mas também esperançoso pela confiança depositada em teu poder intercessor, renovo mais uma vez minha consagração total e irrevogável a ti, colocando sob teu manto protetor cada pessoa que amo, cada projeto que iniciamos, cada sonho que acalentamos, cada decisão que tomaremos, cada passo que daremos, cada palavra que pronunciaremos, cada pensamento que geraremos, cada sentimento que experimentaremos. Selo esta consagração com a certeza absoluta de que tu jamais abandonas aqueles que sinceramente se colocam sob tua proteção angelical, que lutarás por nós, assim como lutaste contra as hostes infernais, expulsando-as do paraíso celestial, que permanecerás vigilante sobre nosso lar, mesmo quando dormimos inconscientes dos perigos que rondam na escuridão noturna, que intercederás incansavelmente junto ao trono da graça, apresentando continuamente nossas necessidades diante do Deus que conhece todas as coisas, mas que aprecia quando seus filhos verbalizam suas súplicas, demonstrando dependência filial e confiança paternal. Glorioso São Miguel Arcanjo, proclamo com voz firme e fé inabalável que minha família pertence a Deus, está consagrada ao Sagrado Coração de Jesus, protegida pelo Imaculado Coração de Maria, guardada pelos santos anjos, especialmente por ti, que és o príncipe dos exércitos celestiais. Declaro que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que nenhum feitiço lançado sobre nós terá efeito, que nenhuma maldição pronunciada contra nós se cumprirá, que nenhum mal planejado para nós se concretizará, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Reivindico as promessas bíblicas de proteção divina sobre minha família, apropriando-me pela fé das palavras sagradas que declaram: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos Deus dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Creio firmemente que estas palavras não são mera poesia religiosa, mas verdade espiritual, que se materializa concretamente quando cumprimos nossa parte permanecendo fiéis a Deus e invocando a proteção angelical disponível para todos os filhos obedientes do Pai Celestial. São Miguel, ao encerrar definitivamente esta oração, que se estendeu por milhares de palavras, mas que ainda assim não consegue expressar adequadamente toda a profundidade de minha gratidão por tua intercessão, nem a totalidade de minhas necessidades familiares, desejo fazê-lo com espírito de louvor e adoração ao Deus Trino, que te criou com esplendor angelical, te comissionou para a missão gloriosa de defender os eleitos, te capacitou com poder sobrenatural para vencer o dragão infernal. Bendito seja o Pai Eterno, que planejou desde antes da fundação do mundo nossa salvação e estabeleceu os anjos como ministros protetores. Louvado seja o Filho Redentor, que com sua morte e ressurreição destruiu o império da morte e libertou cativos das garras de Satanás. Glorificado seja o Espírito Santo santificador, que nos fortalece diariamente na batalha espiritual contra nossos três inimigos, mundo, carne e demônio. E honrado sejas tu, São Miguel Arcanjo, fiel servo de Deus, que permanece eternamente fiel à sua vocação de proteger a igreja militante aqui na terra, até que todos os eleitos sejam reunidos no céu para cantar eternamente as glórias do Cordeiro que foi imolado, mas que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja, que tudo se cumpra segundo a vontade perfeita de Deus.
para a glória de seu santo nome, edificação de sua igreja, salvação das almas e confusão definitiva de Satanás e seus demônios que já foram derrotados no Calvário, mas que ainda agonizam, temporariamente até serem lançados definitivamente no lago de fogo eterno, no dia do julgamento final, quando Cristo retornar gloriosamente para estabelecer seu reino sem fim, onde não haverá mais pranto, dor, morte, separação, mas apenas alegria perfeita, paz completa, amor infinito, vida eterna na presença beatífica da Santíssima Trindade, junto com todos os anjos e santos que atravessaram vitoriosamente suas jornadas terrenas e agora desfrutam da recompensa prometida aos fiéis que perseveraram até o fim. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, retorno novamente à tua presença celestial, porque reconheço que uma única oração, por mais extensa que seja, não esgota a infinitude de necessidades que uma família possui ao longo de sua caminhada terrena. Assim como o maná que sustentou o povo de Israel no deserto precisava ser coletado diariamente, assim também nossa necessidade de proteção angelical se renova a cada amanhecer, exigindo que voltemos constantemente à fonte de auxílio divino que tu representas como intermediário poderoso entre o céu e a terra. Neste quinto momento de súplica fervorosa, desejo aprofundar ainda mais minha consagração familiar, explorando dimensões da proteção que ainda não foram adequadamente contempladas, apresentando aspectos da vida doméstica que necessitam urgentemente de tua intervenção angelical, clamando por tua ajuda em áreas específicas onde o inimigo tem tentado estabelecer fortalezas destruidoras que precisam ser demolidas pelo poder que emana de tua espada flamejante, empunhada em nome do Deus Altíssimo, que te comissionou para ser defensor incansável de todos aqueles que invocam teu santo nome, com fé genuína e coração contrito. São Miguel, peço tua proteção especial sobre a educação e formação intelectual de todos os membros jovens de minha família que frequentam instituições de ensino, onde são constantemente bombardeados por ideologias contrárias aos valores cristãos que tentamos incutir em seus corações desde a infância. Nas escolas e universidades contemporâneas, professores militantes promovem ativamente agendas secularistas que desconstroem a fé, ridicularizam crenças religiosas como superstições primitivas, apresentam o ateísmo como única posição intelectualmente respeitável, ensinam relativismo moral que nega a existência de verdades absolutas estabelecidas por Deus desde a criação do mundo. Nossos filhos são expostos diariamente a teorias que contradizem frontalmente os ensinamentos bíblicos sobre a origem da vida, o propósito da existência humana, a natureza da família, a moralidade sexual, a dignidade da pessoa desde a concepção até a morte natural. Arcanjo protetor, concede aos estudantes de minha família capacidade sobrenatural de discernir verdade e erro, de absorver conhecimentos legítimos sem contaminar-se com falsas filosofias, de respeitar professores sem aceitar cegamente tudo que ensinam, de destacar-se academicamente sem comprometer convicções espirituais, de dialogar inteligentemente com colegas de diferentes cosmovisões sem perder a própria identidade cristã, que deve ser preservada como tesouro precioso, independentemente das pressões conformistas que exigem abandono de particularidades religiosas em nome de uma pretensa tolerância que, na verdade, é intolerância mascarada contra tudo que cheire a cristianismo autêntico. Defensor celestial, imploro também tua intercessão poderosa para proteger minha família da influência perniciosa das redes sociais e tecnologias digitais, que têm se revelado instrumentos extraordinariamente eficazes nas mãos do maligno para destruir relacionamentos, viciar mentes jovens, disseminar pornografia que perverte a sexualidade sagrada criada por Deus,
propagar teorias conspiratórias que geram paranoia e divisão, fomentar comparações destrutivas que alimentam inveja e insatisfação. Crônica: roubar tempo precioso que deveria ser investido em atividades produtivas e relacionamentos reais. Quantas famílias têm sido despedaçadas porque cônjuges trocam intimidade real por conexões virtuais superficiais? Porque pais ignoram filhos sentados à mesa enquanto rolam infinitamente feeds de conteúdo irrelevante? Porque adolescentes desenvolvem depressão ao comparar suas vidas normais com as existências aparentemente perfeitas exibidas por influenciadores que cuidadosamente editam e filtram cada imagem para criar ilusões de felicidade permanente que não correspondem à realidade? São Miguel, livra minha família do vício digital que escraviza mais efetivamente do que correntes físicas. Estabelece em nosso lar uso equilibrado e saudável da tecnologia como ferramenta útil, mas não como substituto de experiências humanas autênticas. Ensina-nos a estabelecer limites claros sobre tempo de tela e especialmente antes de dormir, quando a luz azul prejudica o sono reparador. Protege especialmente as crianças de nossa família dos predadores online que se disfarçam em jogos e aplicativos infantis. Para grooming sexual, do cyberbullying cruel, que pode levar adolescentes vulneráveis ao suicídio, dos desafios perigosos viralizados que já causaram inúmeras mortes de jovens imprudentes buscando validação através de curtidas e visualizações. Príncipe dos anjos, clamo tua proteção sobre a vida espiritual coletiva de minha família, pedindo que nos ajudes a estabelecer rotinas devocionais que fortaleçam nossa união, não apenas horizontal entre membros familiares, mas principalmente vertical com Deus, que é fonte de todo amor verdadeiro. Auxilia-nos a implementar oração familiar diária, mesmo quando a correria da vida moderna torna difícil reunir todos simultaneamente a ler e meditar juntos as Sagradas Escrituras, permitindo que a palavra viva de Deus penetre profundamente em nossos corações, moldando pensamentos e comportamentos, a frequentar a Santa Missa Dominical como família unida, reconhecendo que este é o momento mais importante da semana, quando nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo, que é remédio de imortalidade e antídoto contra a morte espiritual, a participar de retiros espirituais que nos tiram da rotina extenuante, proporcionando momentos prolongados de silêncio contemplativo, onde podemos ouvir a voz suave de Deus, frequentemente abafada pelo barulho incessante do cotidiano. Que nossa casa tenha um cantinho de oração, onde imagens sagradas, velas, terços e Bíblia nos lembrem constantemente das realidades invisíveis mais importantes que as visíveis, onde qualquer membro familiar possa retirar-se para momentos de intimidade com Deus, longe das distrações que competem agressivamente por nossa atenção fragmentada. Guerreiro invencível, peço que protejas minha família, especialmente durante o sono, quando estamos mais vulneráveis a ataques espirituais que se manifestam através de pesadelos perturbadores, paralisia do sono aterrorizante, insônia angustiante, ou até mesmo opressões demoníacas, que algumas pessoas infelizmente experimentam durante as horas noturnas. Ordena aos anjos guardiães de cada membro familiar que montem vigilância redobrada enquanto dormimos, expulsando toda entidade maligna que tente perturbar nosso descanso necessário para a recuperação física e mental, neutralizando toda maldição que inimigos possam enviar através de trabalhos de magia negra realizados durante a madrugada, quando as forças das trevas supostamente têm mais poder, bloqueando toda a projeção astral de bruxos e feiticeiros que tentam invadir lares alheios para causar males diversos. Que nossos quartos sejam santuários sagrados, onde a paz de Deus reina soberana, onde sonhos edificantes nos visitam, trazendo orientações divinas para decisões importantes.
onde acordamos revigorados e gratos por mais um dia de vida concedido pela misericórdia do Criador, que renova suas compaixões a cada manhã, porque sua fidelidade é infinitamente grande e suas promessas jamais falham para aqueles que o amam e o buscam de todo o coração, sem reservas ou duplicidade. São Miguel Arcanjo, deposito em tuas mãos angelicais os relacionamentos de minha família com a família estendida, avós, tios, primos, cunhados, sogros, que às vezes são fonte de alegria e apoio, mas outras vezes trazem complicações, conflitos, interferências indesejadas que testam nossa paciência e capacidade de estabelecer limites saudáveis. Ajuda-nos a honrar nossos pais, conforme o mandamento bíblico, mesmo quando eles envelhecem, tornando-se dependentes, às vezes irritadiços, possivelmente demandando cuidados que drenam nossos recursos emocionais e financeiros. Concede-nos sabedoria para equilibrar responsabilidades com família nuclear e deveres com família de origem, para saber quando ajudar e quando permitir que outros assumam suas próprias responsabilidades, para distinguir entre interdependência saudável e codependência doentia que perpetua padrões disfuncionais através de gerações. Protege-nos de parentes tóxicos que espalham fofocas destrutivas, fomentam divisões entre irmãos por questões de herança ou favorecimentos percebidos, tentam manipular através de guilt trips ou chantagem emocional, abusam de nossa generosidade, tratando-nos como bancos pessoais, que podem ser sacados indefinidamente sem reciprocidade ou gratidão. Mas também nos livra de nos tornarmos nós mesmos aqueles parentes problemáticos que todos evitam nos encontros familiares. Ensina-nos a contribuir positivamente para a harmonia do clã familiar ampliado, sendo pacificadores que constroem pontes em vez de incendiários que ateiam fogos de discórdia. Arcanjo protetor, intercede especialmente pelos casamentos dentro de minha família, pois esta união sagrada, estabelecida por Deus desde o Éden, é o alicerce sobre o qual tudo mais se constrói. E quando este fundamento racha, toda a estrutura familiar fica comprometida com consequências devastadoras, especialmente para os filhos inocentes que nunca pediram para testemunhar a guerra entre os dois seres humanos que mais amam no mundo. Fortalece os matrimônios em nossa família contra o espírito de divórcio que ronda como leão faminto, buscando a quem possa devorar, que se aproveita de crises financeiras, doenças prolongadas, estresses profissionais, monotonia da rotina, tentações de infidelidade, para semear dúvidas sobre se valeu a pena casar, se escolhemos a pessoa certa, se não seríamos mais felizes com outro parceiro. Reaviva constantemente a chama do amor conjugal que tende a esfriar com o passar dos anos, se não for deliberadamente cultivado através de atos diários de consideração, palavras frequentes de apreciação, momentos regulares de intimidade física e emocional, decisões conscientes de priorizar o relacionamento matrimonial acima de carreiras, hobbies, amizades ou até mesmo filhos que eventualmente crescerão e sairão de casa, deixando o casal novamente sozinho como estava no início. Defensor angelical, protege minha família também das crises existenciais que podem acometer qualquer pessoa em diferentes fases da vida. A crise de meia-idade, quando se questiona se a vida teve significado ou foi desperdiçada em busca de objetivos equivocados. A crise da aposentadoria, quando a identidade profissional desaparece deixando vazio angustiante. A crise do ninho vazio, quando os filhos se mudam deixando a casa silenciosa demais. A crise da juventude, quando se busca desesperadamente um propósito que justifique a existência. Nestes momentos de questionamento profundo, quando todas as certezas parecem evaporar e o sentido da vida se torna nebuloso, que tua presença angelical nos lembre das verdades eternas que permanecem inabaláveis,
que fomos criados por Deus com propósito específico, que nossa vida tem valor infinito independentemente de realizações terrenas, que nosso destino último não é aposentadoria confortável, mas eternidade gloriosa, que cada fase da vida oferece oportunidades únicas de crescimento e serviço ao próximo. Livra-nos de reações destrutivas a estas crises, aventuras extraconjugais que destroem famílias inteiras, mudanças radicais impulsivas que comprometem estabilidade arduamente construída, vícios químicos que prometem escapismo temporário, mas entregam escravidão permanente, isolamento social que transforma tristeza passageira em depressão clínica debilitante. São Miguel, ao concluir este quinto bloco de súplicas incessantes, reafirmo minha total dependência de tua intercessão, porque reconheço dolorosamente minhas limitações humanas para proteger adequadamente aqueles que amo contra miríades de ameaças que atacam simultaneamente de múltiplas direções. Sou apenas um ser humano frágil, com conhecimento limitado, poder restrito, presença em único lugar por vez, incapaz de prever futuro ou controlar circunstâncias. Mas tu, glorioso arcanjo, não sofres destas limitações, porque és espírito puro, não constrangido por corpo físico. Possuis conhecimento vastamente superior ao humano, embora inferior ao divino. Exerces poder angélico que excede imensamente capacidades mortais. Moves-te instantaneamente, respondendo clamores de todos que te invocam simultaneamente, sem ficar sobrecarregado. Por isso confio plenamente em ti, entregando sem reservas nas tuas mãos aquilo que é mais precioso para mim neste mundo. Minha família amada, pela qual daria alegremente minha própria vida se necessário. Assim como Cristo deu sua vida pela igreja que é sua noiva mística, composta por todos nós, que fomos lavados no sangue redentor derramado no Calvário para nossa salvação eterna. Poderoso São Miguel Arcanjo, continuo minha oração ininterrupta, porque há ainda tantas dimensões da vida familiar que necessitam ser cobertas por tua proteção angelical, tantos aspectos da existência cotidiana onde tua intervenção se faz absolutamente indispensável. Tantas áreas vulneráveis que o adversário pode explorar se não estivermos vigilantes e protegidos pela armadura espiritual que tu ajudas a fortalecer em nós. Neste sexto segmento de minha súplica persistente, desejo abordar questões relacionadas à vocação e chamado divino que cada membro de minha família possui, pois acredito firmemente que Deus tem planos específicos para cada vida, propósitos únicos que fomos criados para cumprir, missões individuais que glorificarão o nome do Senhor e abençoarão muitas pessoas se tivermos coragem de dizer sim aos convites divinos, mesmo quando eles nos tiram da zona de conforto e nos lançam em territórios desconhecidos que parecem assustadores, mas que na verdade são preparados amorosamente pelo Pai Celestial, que jamais nos enviaria para lugares onde sua graça não seria suficiente para nos sustentar. São Miguel, intercede para que cada membro de minha família descubra e abrace sua vocação específica, seja ela o matrimônio que é chamado à santidade, através da entrega mútua dos esposos e da procriação responsável que coopera com Deus na continuação da criação, seja a vida consagrada que testemunha radicalmente sobre as realidades eternas através do celibato abraçado por amor ao reino dos céus, seja o sacerdócio ministerial que torna presente o sacrifício de Cristo através da celebração eucarística e serve o povo de Deus através dos sacramentos e da pregação da palavra. Protege especialmente os jovens de minha família do barulho ensurdecedor do mundo, que abafa a voz suave do Espírito Santo, sussurrando convites para caminhos menos percorridos, da pressão social que empurra todos para trajetórias convencionais de sucesso, medido exclusivamente em termos de status profissional e acumulação material,
do medo paralisante de comprometer-se permanentemente com escolhas vocacionais que são por natureza irrevogáveis e exigem perseverança heróica, especialmente quando o inicial entusiasmo dá lugar à rotina desafiadora. Que nenhum chamado divino seja ignorado por covardia, adiado indefinidamente por procrastinação ou rejeitado por apego excessivo a confortos terrenos que parecem seguros, mas que não satisfazem o anseio mais profundo do coração humano por transcendência e significado eterno. Príncipe Celestial, peço tua proteção sobre as carreiras profissionais de todos os membros trabalhadores de minha família, para que encontrem não meros empregos que pagam contas, mas vocações profissionais que lhes permitam usar talentos dados por Deus a serviço do bem comum enquanto sustentam dignamente suas famílias. Guia-os na escolha de profissões que não comprometam princípios cristãos, que não exijam participação em práticas antiéticas ou imorais, que não consumam tanto tempo que família e vida espiritual sejam negligenciadas, transformando-os em escravos do trabalho que idolatram carreiras no altar do sucesso mundano. Protege-os de ambientes profissionais tóxicos, onde chefes tirânicos abusam psicologicamente de subordinados, onde colegas invejosos sabotam trabalhos alheios para promover-se, onde assédios morais e sexuais são tolerados criando clima de medo e intimidação, onde corrupção é normalizada e quem se recusa a participar de esquemas ilícitos é marginalizado ou demitido. Abre portas de oportunidades para promoções justas, baseadas em mérito e competência, aumentos salariais que acompanham custo de vida crescente, reconhecimento honesto de contribuições valiosas, transferências para posições que melhor utilizam habilidades específicas, transições bem-sucedidas quando mudanças de carreira se fazem necessárias por circunstâncias pessoais ou transformações no mercado de trabalho. Glorioso Arcanjo, clamo tua intercessão para a saúde mental e emocional de minha família inteira. Reconhecendo que vivemos era de ansiedade epidêmica, depressão generalizada, burnout profissional crônico, estresse traumático secundário e tantos outros males psicológicos que incapacitam milhões de pessoas, impedindo-as de funcionar normalmente em suas vidas diárias. Protege-nos das espirais, descendentes de pensamentos negativos que se autoalimentam, conduzindo a depressões cada vez mais profundas, das quais parece não haver escape, das preocupações obsessivas sobre futuros catastróficos improváveis que roubam paz presente e energia, que deveria ser investida em viver plenamente o hoje, que é o único presente que realmente possuímos, das comparações destrutivas que geram inveja corrosiva e insatisfação perpétua com bênçãos reais que temos por focarmos excessivamente em bênçãos que outros têm e nós não. Concede-nos a cada dia graça suficiente para aquele dia conforme Jesus ensinou, libertando-nos da tirania de amanhãs imaginados, que talvez nunca cheguem enquanto deixamos de valorizar e aproveitar os presentes preciosos de cada momento presente, que é na verdade única realidade temporal que temos. Quando tratamentos profissionais de saúde mental se fizerem necessários, guia-nos a terapeutas competentes e éticos que realmente ajudem sem impor agendas ideológicas contrárias à fé. A psiquiatras judiciosos que prescrevam medicações apropriadas quando necessárias, mas que não mediquem excessivamente, transformando pacientes em zumbis químicos. Há grupos de apoio onde pessoas que enfrentam lutas similares possam se encorajar mutuamente sem afundar juntas em vitimização crônica que perpetua problemas em vez de superá-los. São Miguel, deposito em tuas mãos poderosas a proteção de minha família contra tragédias súbitas e inesperadas que podem transformar vidas inteiras em fração de segundos.
acidentes de carro fatais causados por motoristas imprudentes ou embriagados, incêndios domésticos iniciados por curtos-circuitos ou descuidos culinários, inundações devastadoras que destroem patrimônio construído ao longo de décadas, desabamentos de estruturas mal construídas ou mal mantidas, ataques terroristas, indiscriminados que ceifam inocentes simplesmente por estarem no lugar errado, na hora errada, tiroteios em escolas perpetrados por indivíduos perturbados, explosões de gás ou químicos em áreas residenciais. Estabelece ao redor de cada membro de minha família escudo invisível, mas impenetrável, que os desvie miraculosamente de situações potencialmente letais, que os atrase providencialmente, perdendo transportes que se envolverão em acidentes fatais, que os alerte intuitivamente, evitando locais que se tornarão cenários de tragédias, que os proteja sobrenaturalmente, mesmo quando circunstâncias perigosas parecem inevitáveis, fazendo-os emergirem ilesos de situações onde estatisticamente deveriam ter morrido. Sabemos que muitos fiéis são preservados milagrosamente através de intervenções angelicais que só serão completamente conhecidas na eternidade, quando Deus revelar todas as vezes que salvou seus filhos de perigos dos quais nem sequer tinham consciência. Defensor celestial, protege minha família também de falsas religiões, seitas destrutivas, movimentos pseudo-espirituais que proliferam prometendo iluminação, mas entregando escravidão, oferecendo liberdade, mas impondo controle mental manipulativo. Afasta de nosso caminho mestres ascensionados imaginários, gurus autoproclamados que exploram vulnerabilidades espirituais de buscadores sinceros, canalizadores que alegam receber mensagens de entidades extraterrestres ou dimensões superiores, mas que na verdade estão comunicando-se com demônios disfarçados de anjos de luz. Livra-nos da fascinação perigosa com o ocultismo, esoterismo, práticas da nova era que parecem inofensivas, mas que abrem portas espirituais permitindo influências demoníacas entrarem sorrateiramente em vidas e lares. Protege-nos especialmente de sincretismo religioso, que mistura indiscriminadamente verdade cristã com mentiras pagãs, produzindo híbrido espiritualmente venenoso, que é mais perigoso que ateísmo aberto, porque engana praticantes, fazendo-os pensar que servem a Cristo, quando na verdade prestam culto a deuses falsos, usando linguagem cristianizada. Mantém-nos firmemente ancorados na fé ortodoxa, transmitida inalterada desde os apóstolos, guardada fielmente pela Igreja através de 2 milênios, apesar de inúmeras heresias que surgiram tentando corrompê-la, mas que todas, eventualmente, desapareceram, enquanto a verdade apostólica permanece inabalável como rocha sobre a qual Cristo edificou sua Igreja, prometendo que portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Arcanjo guerreiro, intercede para que minha família seja preservada de divisões internas, causadas por diferenças políticas que em anos recentes têm rasgado incontáveis famílias ao meio, com membros deixando de se falar porque votaram em candidatos opostos ou possuem opiniões divergentes sobre questões controversas. Que aprendamos a discordar civilizadamente, sem demonizar aqueles que pensam diferentemente, a debater ideias sem atacar pessoas, a reconhecer que cristãos sinceros podem honestamente chegar a conclusões políticas distintas sobre meios melhores de implementar princípios compartilhados, a valorizar unidade familiar baseada em vínculos de sangue e fé muito mais importantes que afiliações partidárias temporárias que não deveriam ter poder de destruir relacionamentos construídos ao longo de décadas. Livra-nos da idolatria política que transforma líderes políticos em salvadores messiânicos ou demônios satânicos, quando na verdade são todos seres humanos falíveis, com virtudes e defeitos, acertos e erros.
Que nossa identidade primária seja sempre como filhos de Deus e membros do corpo de Cristo, não como militantes de causas políticas que consomem tanta energia emocional que não sobra nada para coisas eternas realmente importantes. São Miguel, peço ainda tua proteção sobre a criatividade e talentos artísticos que possam existir em minha família, para que sejam desenvolvidos plenamente e usados para a glória de Deus, em vez de desperdiçados por falta de oportunidade ou corrompidos por indústrias do entretenimento que frequentemente exigem comprometer valores morais como preço de sucesso comercial. Se há músicos em nossa família que componham e interpretem canções que elevam almas em vez de degradá-las, que suas melodias e letras reflitam beleza e verdade em vez de fealdade e mentira. Se há escritores, que suas palavras edifiquem leitores, apontando-os para Deus, em vez de confundi-los, afastando-os da fé. Se há artistas visuais, que suas obras revelem o Criador através da criação, em vez de promover ideologias destrutivas disfarçadas de arte provocativa. Se há atores, que escolham papéis que não os forcem a simular imoralidades que violam consciências ou a promover mensagens contrárias ao Evangelho. Protege todos os artistas em nossa família da tentação de vender almas ao diabo, figurativamente, falando em troca de fama efêmera e riquezas passageiras que não valem o preço eterno pago, quando se compromete integridade em altares de ídolos que não satisfazem e eventualmente devoram aqueles tolos que se curvam diante deles. Príncipe dos Anjos, ao encerrar este sexto segmento já bastante extenso, percebo que poderia continuar indefinidamente enumerando necessidades, porque família é organismo complexo, com infinitas facetas, todas requerendo atenção e proteção. Mas confio que tu compreendes perfeitamente tudo que não verbalizei explicitamente. Todas as preocupações não articuladas que pesam sobre meu coração, todos os medos não confessados que me assombram nas madrugadas insones. Por isso, entrego a ti não apenas o que consegui expressar em palavras, mas principalmente o que permanece inexpressível, porque transcende capacidade linguística humana de capturar plenamente profundidades de amor familiar, intensidades de preocupação parental, imensidões de esperanças acalentadas para aqueles cujas vidas estão entrelaçadas com a minha, formando tapeçaria única que somente Deus vê completamente, mas que tu também contemplas com teus olhos angelicais, que percebem realidades invisíveis a olhos carnais mortais, limitados por horizontes tridimensionais, enquanto existem dimensões espirituais múltiplas, onde batalhas reais são travadas, determinando destinos eternos de almas imortais, preciosas demais para serem perdidas por negligência ou complacência minha, como guardião terreno responsável que prestará contas rigorosas sobre como cuidei daqueles temporariamente confiados aos meus cuidados pelo Pai Celestial, que é proprietário último de todos nós e juiz final, que avaliará viamente nossas mordomias familiares. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, neste sétimo e penúltimo momento de minha intercessão prolongada, sinto meu espírito fortalecer-se com cada palavra pronunciada, minha fé solidificar-se com cada súplica elevada, minha esperança renovar-se com cada pensamento direcionado à tua glória e poder como defensor incansável das famílias que te invocam com devoção sincera. Há algo profundamente transformador no ato de orar extensamente, de perseverar na súplica, mesmo quando respostas não são imediatamente visíveis, de continuar clamando, mesmo quando circunstâncias parecem piorar temporariamente antes de melhorar definitivamente. Compreendo agora, mais claramente, porque Jesus ensinou sobre persistência na oração, através de parábolas como a da viúva importuna que incessantemente buscava justiça, até que o juiz atendesse seu pedido não por bondade,
mas por exaustão diante de sua insistência determinada. Não que Deus precise ser convencido ou cansado por nossas súplicas repetidas, mas porque o próprio ato de orar persistentemente transforma orantes preparando-nos para receber bênçãos que Deus sempre quis conceder, mas que só podem ser adequadamente recebidas e mantidas por aqueles cujos corações foram suficientemente expandidos através da oração prolongada para conter dádivas divinas imensas demais para recipientes pequenos de almas não preparadas pelo labor espiritual da intercessão fervorosa. São Miguel, desejo neste momento dedicar atenção especial à proteção de minha família contra vícios tecnológicos que têm se tornado flagelo moderno tão destrutivo quanto alcoolismo e drogadição, mas frequentemente não reconhecido como problema sério, porque sociedade ainda não despertou plenamente para perigos reais de dependências comportamentais, facilitadas por dispositivos eletrônicos ubíquos que acompanham pessoas literalmente da primeira coisa que fazem ao acordar até a última ação antes de dormir. Protege os membros de minha família do vício em videogames, que rouba incontáveis horas produtivas, transformando jogadores em eremitas virtuais que preferem realidades simuladas a experiências autênticas, que desenvolvem comportamentos compulsivos indistinguíveis de dependência química, com mesmos mecanismos neurológicos de recompensa dopaminérgica que negligenciam responsabilidades acadêmicas, profissionais e familiares para progredir em mundos digitais que desaparecerão quando os servidores forem desligados, não deixando nada de valor duradouro. Liberta-os do vício em pornografia, que destrói capacidade de intimidade real, substituindo-a por expectativas irrealistas baseadas em performances encenadas, que rewires neurologicamente cérebros criando tolerância que exige estímulos progressivamente mais extremos para produzir mesma excitação, que objetifica pessoas reduzindo-as a corpos para consumo descartável, que vicia mais intensamente que heroína, segundo alguns estudos neurológicos, que gera vergonha profunda, impedindo viciados de buscar ajuda, perpetuando ciclos viciosos de recaída e autorrecriminação. Príncipe Celestial, intercede especificamente pela libertação de qualquer membro de minha família que possa estar escravizado a apostas online que proliferaram exponencialmente com legalização progressiva e acessibilidade instantânea através de aplicativos que transformam qualquer smartphone em cassino portátil disponível 24 horas, 7 dias por semana, incentivado por promoções agressivas e bônus enganosos que mascaram margens de casa matematicamente imbatíveis no longo prazo. Este vício particularmente insidioso destrói famílias com velocidade assustadora. Economias de vida inteira evaporam em apostas frenéticas de desespero, tentando recuperar perdas inevitáveis. Dívidas se acumulam exponencialmente quando apostadores recorrem a empréstimos ou cartões de crédito, financiando compulsão incontrolável. Mentiras se multiplicam quando viciados tentam esconder extensão de seus problemas de familiares preocupados. Relacionamentos implodem quando verdade finalmente emerge, revelando devastação financeira causada por gambling descontrolado. São Miguel, quebra estas correntes invisíveis, mas fortíssimas, expulsa espíritos de ganância e desespero que alimentam ciclos viciosos, direciona viciados para grupos de apoio especializados como jogadores anônimos, inspira-os a confessar problemas buscando ajuda profissional antes que seja tarde demais, restaura famílias destroçadas por este flagelo contemporâneo que está arruinando milhões, enquanto a indústria de apostas lucra bilhões explorando fraquezas humanas cientificamente estudadas e
deliberadamente exploradas através de design de aplicativos, especificamente criados para maximizar engagement viciante. Arcanjo protetor, peço também tua intercessão urgente contra influências ocultas que podem ter entrado em minha família através de objetos amaldiçoados inadvertidamente trazidos para dentro de casa. Estátuas de religiões pagãs ou afro-brasileiras compradas como souvenirs turísticos, ignorando o poder espiritual real que carregam. Livros de feitiçaria ou ocultismo que abrem portais, permitindo atividades demoníacas, joias ou roupas compradas em brechós que pertenceram a praticantes de bruxaria, antiguidades com históricos sombrios de violências ou mortes associadas. Ordena que todos estes objetos contaminados sejam identificados através de inquietação espiritual, que alerta conscientes, atentos à voz do Espírito Santo, que sejam prontamente removidos sem sentimentalismo inadequado, que sejam destruídos completamente, em vez de simplesmente doados, passando problemas adiante, que sejam substituídos por objetos sagrados, crucifixos, imagens de santos, águas bentas, medalhas milagrosas, rosários, bíblias que realmente abençoam lares em vez de amaldiçoá-los. Purifica cada cômodo de nossa residência, expulsando qualquer presença maligna que possa ter estabelecido ponto de apoio através de objetos contaminados ou práticas anteriores de moradores prévios, se não éramos primeiros ocupantes. E consagra totalmente nosso lar ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, estabelecendo-os como reis de nosso castelo familiar, onde Satanás jamais terá permissão de entrar, nem direito legal de operar, porque cancelamos toda a autoridade que inadvertidamente lhe concedemos no passado através de ignorância ou pecados que agora confessamos e renunciamos definitivamente. Defensor incansável, clamo tua proteção sobre minha família durante viagens necessárias que realizamos, seja por motivos profissionais, familiares ou recreativos, reconhecendo que estatisticamente riscos aumentam quando saímos de ambientes familiares, entrando em territórios desconhecidos, onde não conhecemos geografia, não falamos idioma local fluentemente, não temos rede de apoio imediata disponível em emergências. Protege-nos de acidentes de avião, cuja mera possibilidade aterroriza muitos, impedindo-os de voar, apesar de estatísticas provarem que viajar de avião é mais seguro que dirigir na rodovia, de turbulências severas que assustam passageiros, fazendo-os questionar decisão de embarcar, de atrasos intermináveis que perdem conexões críticas, arruinando planos cuidadosamente feitos, de bagagens extraviadas, contendo medicamentos essenciais ou documentos insubstituíveis. Protege-nos de hotéis inseguros em bairros perigosos, onde turistas desavisados são alvos preferenciais de criminosos locais, de alimentos contaminados, causando intoxicações que arruinam férias inteiras, confinando doentes em quartos de hotel, de acidentes de carro em estradas desconhecidas, especialmente em países onde se dirige em lado oposto do habitual, de golpes elaborados, especificamente desenhados para explorar turistas inexperientes, de sequestros oportunistas, especialmente em destinos conhecidos por tais crimes. Que anjos nos precedam, preparando caminhos, nos acompanhem, protegendo durante, nos sigam guardando retaguarda até retornarmos sãos, salvos e gratos ao lar docilar, onde aguardam camas confortáveis e rotinas reconfortantes depois de aventuras ou obrigações longe da segurança de ambiente doméstico familiar. São Miguel Arcanjo, intercede para que minha família desenvolva a resiliência espiritual necessária para enfrentar inevitáveis provações, sem perder fé ou desanimar permanentemente, compreendendo que Deus permite tribulações não porque nos odeia,
mas precisamente porque nos ama tanto que deseja refinar nosso caráter, removendo impurezas através de fogos purificadores, de sofrimentos permitidos temporariamente, mas jamais além de nossa capacidade de suportar com graça, que Ele sempre provê suficientemente, que compreendamos provações como oportunidades de crescimento espiritual, exponencial, impossível, em épocas de prosperidade fácil, quando tendemos a esquecer Deus, tornando-nos autoconfiantes até que dificuldades nos humilham, lembrando-nos de nossa dependência absoluta de providência divina. Que aceitemos cruzes diárias como convites de Jesus para segui-lo pela via dolorosa que conduz inexoravelmente à ressurreição gloriosa, sabendo que não há atalhos para a santidade que sempre requer morrer para ego egoísta, permitindo Cristo viver através de nós, cada vez mais plenamente, até que possamos honestamente dizer com Paulo que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que jamais percamos perspectiva eterna, que relativiza sofrimentos temporais, não importa quão intensos pareçam no momento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória muito excelente, conforme a Escritura Sagrada nos assegura consoladoramente. Glorioso arcanjo, peço ainda que protejas minha família de comparações destrutivas com outras famílias aparentemente perfeitas, cujas vidas conhecemos superficialmente através de interações sociais editadas onde todos mostram apenas highlights, escondendo struggles reais que enfrentam privadamente. Que lembremos que cada família tem desafios únicos, que aparências enganam frequentemente, que muitas famílias, ostentando sucesso externamente, escondem disfunções severas internamente, que Deus não nos compara com outros, mas avalia-nos segundo talentos e circunstâncias específicas que nos foram dados. Liberta-nos de invejar famílias ricas, quando talvez sejam miseráveis emocionalmente. De invejar famílias grandes, quando talvez enfrentem conflitos constantes entre irmãos. De invejar famílias famosas, quando talvez sacrificaram privacidade e normalidade que nunca recuperarão. Ensina-nos a agradecer genuinamente por bênçãos específicas que possuímos mesmo quando são diferentes de bênçãos alheias, a celebrar sinceramente sucessos de outras famílias sem amargor, a oferecer compaixão real para famílias sofredoras sem superioridade fingida. Que nossa família seja marcada por contentamento paulino, que aprende a estar contente em qualquer situação, porque Cristo que nos fortalece é suficiente, independentemente de circunstâncias externas flutuantes que oscilam constantemente entre picos e vales, mas jamais alteram o amor inabalável de Deus por nós manifestado supremamente em Jesus crucificado e ressuscitado. Se você rezou comigo até aqui, creia com toda a sua fé. São Miguel Arcanjo já se colocou diante da sua casa, com a espada erguida, guardando o lar, protegendo a saúde e selando o destino da sua família com luz divina. Toda a ação contrária foi desfeita. Toda enfermidade espiritual e emocional começou a cair por terra. Todo caminho de derrota foi fechado. E o futuro da sua família foi colocado nas mãos de Deus, longe de acidentes, perdas, tristezas ou ciladas do inimigo. A partir de hoje, sua casa será lugar de paz. Sua família será fortalecida. E o destino de cada pessoa que você ama estará debaixo da proteção perfeita de São Miguel Arcanjo. Sinta isso no seu coração. A luz dele está sobre o seu lar agora mesmo. A cura está fluindo e o futuro da sua família está seguro no céu. Para selar essa proteção, faça um ato de fé. Se inscreva no canal e ative o sino. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente espiritual. Escreva nos comentários: minha família está guardada por São Miguel.
E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que essa mesma proteção alcance outros lares. Seu lar está guardado, sua saúde está protegida e o destino da sua família está selado pelas mãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.